Guilherme de Oliveira Martins e Miguel Rebelo de Sousa são convidados deste Hora Económico. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. Guilherme, começo por si. Esta tarde no Parlamento ouvimos falar deste relatório como sendo visto como um novo memorando de entendimento. Mas olhando para este relatório, temos profundidade para considerar que é um documento que pode ser visto até como um novo programa de governo? Bem, eu analisaria esta questão de dois prismas, o prisma formal e o prisma material. Do ponto de vista formal, acho que há aqui um problema logo de base no relatório, é que, e citando um economista que faleceu em dezembro, o Hirschman, a elaboração deste relatório é a demonstração do síndrome do economista visitante. O que é que isto quer significar? Isto quer significar que o governo faz um pedido ao FMI e o FMI utiliza visitantes, economistas visitantes, que, estando fora, mesmo vindo a Portugal durante 12 dias fazer este estudo, desconhecem a realidade. E, portanto, há este síndrome que, aliás, ao ser criado por Hirschman, na altura, esteve na base da perda de contratos de muitos consultores externos, fundamentalmente dos países subdesenvolvidos. Portanto, a forma é, desde logo, a demonstração que o documento em si mesmo não é um documento sério. Em segundo lugar, do ponto de vista material, o que é que eu vejo? Ao ler este relatório, nas várias partes, porque isto depois tem uma série de componentes, há muitas inconsistências e nas zonas onde não há inconsistências, o relatório não diz nada de novo para além daquilo que já tinha sido avançado. E eu estou a identificar, em concreto, a parte da saúde, a parte relativa à saúde e relativa aos benefícios não sociais, que é uma parte muito fraca e, portanto, que não introduz nenhum elemento de novidade. Restariam as partes respeitantes às pensões e à educação, que essas sim introduzem alguns elementos, mas com algum caráter de perigosidade pela inconsistência das informações em que se baseiam. Eu posso dar só um exemplo, enfim, só para início de conversa. O relatório, logo no início, quando nós abrimos aqui, na página 17, elabora um estudo macroeconómico, o contexto macroeconómico e o background dos últimos 10 anos em Portugal. E logo, quando lemos, nem precisamos ler duas linhas, logo na segunda linha, o texto diz-nos que a década que precedeu em Portugal foi uma década de política fiscal, a política financeira expansionista. A expressão que é loose fiscal policy. Ora, eu no historial dos próprios saldos orçamentais desde 2000, e portanto eu fiz aqui o levantamento do historial dos saldos orçamentais, que rondam os 3, 4% em média, é a demonstração que não há política expansionista. E depois há, logo na terceira linha, isto parece que é um salto, não é? Um salto de 2000 para 2010 e dizer que em 2010 então encontramos um déficit de 10% do PIB, não é? Uma coisa logo, portanto, aqui é que há o desastre total e, portanto, é a demonstração que isto resulta de um historial que eu não consigo identificar. Portanto, há logo esta imprecisão. São os tais pressupostos errados de que falava Pedro Mota Soares ontem numa primeira reação a este relatório. Lá está, voltamos à questão. A questão material depois está ligada com a questão formal. É o economista visitante. Os dados são apresentados com base naquilo que é visível e que o próprio Governo fornece. O FMI aqui e os próprios técnicos que fazem parte deste relatório são muito hábeis, porque no prefácio deste texto, quando fazem os agradecimentos, fazem questão de dizer que a informação que têm foi o próprio Governo que forneceu. E, portanto, o que quer significar que tentam, conhecem que há estas fragilidades próprias de quem está de fora e delegam e assentam no próprio Governo, em pessoas, o fornecimento destes dados. Portanto, quer dizer, este é de facto um relatório muito inconsistente e muito perigoso. E, enfim, a minha previsão, eu não sou adivinho, não sou bruxo, mas a minha previsão é que este relatório não vai ter grande utilidade para a reforma que se avizinha. Mas a utilidade, Miguel, deste relatório pode ser precisamente essa de juntar uma grande parte das ideias que vinham circulando já na opinião pública há vários meses e servir de mote para o início de um debate eventualmente mais aprofundado sobre algumas destas questões. Sim, eu percebo o que quer dizer. Isto, no fundo, este trabalho feito pelo FMI, no fundo, foi um trabalho encomendado pelo Governo à medida do que o Governo pensava, não é?
Ou seja, é um bocadinho, fazendo um paralelismo do economista visitante, como dizia aqui o Guilherme, para a vida empresarial é como um CEO de uma empresa chamado Vítor Gaspar e o Deputy CEO chamado Carlos Moedas, que tem um chairman que depois a seguir assina por baixo, chamado Pedro Passos Coelho, mas que só vai lá assinar, não é? Eles decidem falar com o FMI e dizer assim, o melhor para nós fazermos aqui uma reestruturação brutal no país é nós chamarmos uns consultores externos e eles vão legitimar as mudanças que nós fazemos no país porque trazem credibilidade às medidas. E, portanto, essa credibilidade vem do consultor externo, chamado FMI, que já fez isto várias vezes, é impossível pôr em causa a sua credibilidade. Muitas vezes as empresas fazem isto para ter grandes reestruturações internas que têm que mexer vários interesses. O problema é quando ele faz isto e mete os consultores a falar apenas com o Conselho de Administração, não é? E, portanto, o Conselho de Administração todo fala sobre as ideias que tem, que já tinham antes previamente alinhado, todos não, porque os ministros do CDS, PP, já se estão a demarcar e, portanto, não estavam à espera que isto fosse exatamente assim, mas não tinham forma de dizer que não queriam fazer o estudo, porque o estudo já tinha sido avançado, e portanto, com base no que nós todos, entre nós dizemos, que nós precisamos de fazer, faz-se o estudo e diz, é isto que nós precisamos, fizemos um benchmarking internacional, e vimos como é que era nos outros países, e Portugal o que precisa fazer é cortar isto desta maneira, sem sequer ir ver um bocadinho, tirar assim uns niveizinhos, e ir falar com diretores gerais, ir falar com pessoas que no fundo são aquelas que operativamente lidam com o dia-a-dia do Estado português, e não é? Podiam ter uma visão diferente. Podiam ter uma visão diferente, não é? Mas isto acaba por dar um selo de que não há outro caminho, é isso? É verdade que este é um menu de propostas e sem ser isto não há mais nada. Não, o que dizem é estas propostas são estas. Não dizem, são estas e há outras, não há outro caminho. Aqui realmente só há um caminho que é apresentado. E a sensação que dá é que se nós por acaso não fizermos todas as medidas, não vamos chegar lá, não é? É que estas medidas são todas essenciais para lá chegar. Para lá chegar aonde? Não é? Porque o Governo, no fundo, o que está aqui, o que fez aqui com este trabalho com o FMI foi pedir, no fundo, um caminho para conseguir chegar a um déficit de 2,5%. Mas aqui perguntamos nós, é esse o objetivo? Isto é tudo para chegar aos 10,5%? Então, e aos 0,5%? Que era aquilo que queria se inscrever na Constituição, que já não vai ser inscrito na Constituição. Era preciso mais algumas medidas adicionais, porque nós não percebemos, no fundo, qual é que é o objetivo de todo este trabalho. O objetivo é atingir que metas? O equilíbrio orçamental, com que país é que ficamos a seguir? Não temos aqui nenhum cenário macroeconómico pós-medidas de ajustamento, não é? Portanto, nós não temos a mínima noção de que estamos a fazer isto aqui e como é que vamos encontrar o país a seguir. Portanto, nessa altura dizemos isto vale o quê? Vale o que vale, não é? Provavelmente há aqui algumas medidas que o Governo poderá aproveitar. Algumas delas são coisas que são generalidades, não é? Já há muito tempo que se falava. Aumentar a idade da reforma. Não vejam nem que há aqui uma grande novidade, não é? De alguma forma, outras ideias que também estão aqui, como reduzir custos, aumentar a eficiência, a própria, no que diz respeito à educação, a própria concessão a privados através daqueles contratos de associação que já existe com escolas para fazerem, no fundo, o serviço público de educação, isso já existe em Portugal. Portanto, é aumentar ainda mais, no fundo, essa altura que nós precisamos pelo documento é que não é aumentar um bocadinho mais, é aumentar na totalidade, quase, no que diz respeito ao ensino secundário, a concessão a privados da educação. Mas é isso que a gente quer, porque, no fundo, nós não estamos aqui a discutir as funções sociais do Estado, nós estamos a discutir o que é que podemos cortar para chegar ao equilíbrio financeiro. Pronto, e depois? É puramente uma lógica financeira e não tanto uma lógica financeira, tentamos ser simpáticos. É contabilística, porque no fundo nem sequer tem em consideração qual é que depois a seguir é o efeito que isso vai ter na sociedade. Quando nós falamos de algumas dessas medidas que vão ter impacto direto, e o Guilherme está de certeza de acordo com o que eu estou a dizer, porque é uma inevitabilidade, quer dizer, despedir 50 mil pessoas, qual é que é o impacto que isso tem? Onde é que está isso aqui escrito? Não está escrito em lado nenhum, portanto nós estamos aqui perante um conjunto de medidas que têm um impacto brutal, sem saber bem qual é que será, depois, a seguir esse impacto, não é? Em termos de crescimento do PIB, em termos até de receitas fiscais. Quer dizer, nós estamos aqui a criar uma série de medidas para atingir um equilíbrio, sendo que esse equilíbrio será atingido por que via, não é? Porque isto aqui é quase considerando que o resto é tudo ceteris paribus, não há nada mais vai mexer. Nós despedimos, reduzimos os salários e, portanto, estamos a ter uma poupança bestial. Está a contar. É só a resposta onde é que se pode cortar 4 mil milhões de euros. É isso. É o que me parece. Agora não vi nada que mas me parecesse do contrário. Há aqui, de facto, essa área das pensões, onde o relatório desenvolve mais um pouco, apresenta várias soluções, mas essas soluções seriam execuíveis neste momento em Portugal? Bem, eu quando leio o relatório, há três aspectos, e começando pelas pensões. E voltamos à questão dos pressupostos.
Há aqui um conjunto de pressupostos e um conjunto de dados que são fornecidos pelo relatório que permitem reformas, que permitem efetivamente reformas, mas se fossem meus alunos, muitos destes textos que são aqui invocados e das bases que são aqui invocadas, os meus alunos chumbariam. E eu vou dar 3 exemplos. Pensões, no caso das pensões. Começando pelas pensões. Nas pensões, a certa altura, o relatório invoca que Portugal é dos países em que a distribuição das pensões é dos menos igualitários. De facto, divide a população em frações, não é? Portanto, em decils, e diz que o último decil, são as pensões mais as ditas milionárias, no fundo, absorvem a maior parte das pensões de todo o universo. Mas os números são impressionantes e, de facto, nós conseguimos perceber esta desigualdade, tanto mais que há um mês atrás o próprio Primeiro-Ministro veio já evidenciar esse discurso das pensões. Portanto, eu penso que não é um discurso do FMI, é um discurso do Governo. E quando eu vejo isso, eu deteto logo uma incongruência. É que os números, quando são apresentados das pensões, os números das pensões são números brutos. O que quer significar que nós teríamos que contabilizar as pensões líquidas de impostos. Ora, de acordo com a correção que é feita pelos impostos que são suportadas pelas pensões mais altas, os números são muito evidentes e, portanto, aqui não estão demonstrados. A correção, que é através do índice Gini, a correção é em torno dos 25%, o que quer significar que os valores não são reais. No caso das pensões. Segundo exemplo, na educação, nos dados que são fornecidos, na educação, há um quadro muito interessante na página 67 que diz qualidade da execução medida pelo PISA, de acordo com os critérios do PISA, e diz 2009. Ora, e de facto, nós encontramos Portugal abaixo da média, em 2009. Primeiro ponto, é muito interessante quando nós olhamos, quer dizer, se nós olhássemos para o gráfico só para Portugal e não olhássemos para os 16 países que são aqui apreciados, nós diríamos, bem, Portugal está mal, estamos mal, está muito mal. Mas nós encontramos que Portugal está à frente da Grécia. Bem, da Grécia poderia estar, mas a Espanha, do Luxemburgo e da Áustria. E pior, e aí é que está o chumbo verdadeiro, é que os resultados de PISA, o relatório desconsidera que há um estudo de 2011 que vem colocar Portugal nos 16 países no 7º lugar. E a demonstração é que Portugal, desde 1995, subiu 16 lugares. O que quer significar que o estudo assenta num pressuposto utilitarista. E dizer, isto está mal, nós temos que emendar e, portanto, os resultados de PISA de 2009, que são aqueles que nos são mais favoráveis, dizem que Portugal está mal. E, portanto, com certeza temos que mudar alguma coisa. Mas pela avaliação que está a fazer deste relatório, o FMI colocou em causa a própria credibilidade da instituição. Sim, eu acho que sim. Porque, de facto, e nós encontramos na página 17... Na página 17, mesmo referente à educação, que o texto que é citado em nota de rodapé é um texto relativo ao estudo de PISA de 2003 que se reporta a dados de 2000. Ou seja, há uma incongruência entre o próprio quadro que é apresentado em 2009 com o texto que é reportado. Portanto, só para vermos este terceiro aspecto. O terceiro aspecto aqui tem a ver com a idade da reforma. O aumento da idade da reforma de 65 para 66 anos, que é o aumento da idade. Mas há aqui uma coisa interessantíssima. É que, de acordo com o estudo da OCDE, Portugal é o país que tem, o maior, na Europa, dos 27 países, que tem maior percentagem de pessoas que trabalham acima dos 65 anos, na população ativa. Tem uma percentagem de 14%. É a maior percentagem dos 27 da Europa. Que contribuem para o sistema, não é? Que contribuem para o sistema, 14%. A média da OCDE é 2% acima dos 65 anos. Portanto, o relatório devia ter tido em consideração, portanto, são estudos da OCDE, bem, provavelmente porque há uma rivalidade entre o FMI e a OCDE e, portanto, nesse sentido, eu consigo perceber. Agora, há aqui um aspecto muito importante em termos globais do ponto de vista da reforma e tentando responder. Não se repensa o Estado. Não se pode repensar o Estado no sentido apenas de cortar a despesa. Quando nós repensamos o Estado e a proximidade do Estado, isso significa que o Estado pode diminuir. Eu não digo que o Estado não possa diminuir. E deve diminuir em algumas circunstâncias. Agora, a diminuição do Estado pressupõe maior qualidade dos serviços.
E nós, este ano, o contribuinte vai ser mais exigente, porque este ano é um ano muito especial, porque o IRS sobe. Enfim, sobe brutalmente. Nós ainda não percebemos, porque ainda não recebemos o primeiro salário, mas vamos perceber muito cedo. Sobe brutalmente. E quando o contribuinte paga mais impostos, quer ver mais resultados. E os mais resultados até pode implicar diminuição do Estado. O contribuinte português até é muito tolerante quanto a esse aspecto. Agora, o que é importante que o Governo pense é que é preciso reaproximar-se do contribuinte barra administrado. E a aproximação do contribuinte barra administrado é pela melhoria da qualidade dos serviços. É assim que se repensa o Estado. Não se repensa o Estado de dizer, pura e simplesmente, do ponto de vista contabilístico, que se vai diminuir o número de funcionários. Pode diminuir-se o número de funcionários. Agora, há um pressuposto. A proximidade e a melhoria da qualidade do contribuinte, quando paga impostos, tem de sentir. Eu até posso perceber que há uma enorme carga fiscal implicada. A Constituição não proíbe a enorme carga fiscal. Portanto, podemos ir a essa discussão do confisco, etc., mas não proíbe a enorme carga fiscal. Agora, o contribuinte tem que ver os seus reflexos. Se não vê que o Estado está a aproximar-se dele e está a melhorar a qualidade, mesmo com a sua diminuição, isto não tem. Mas há essa perspectiva de que o Estado possa, de facto, melhorar? Pois, eu ia dizer isso mesmo. É que ontem o engenheiro Carlos Moedas deu um bocadinho a entender naquela conferência de imprensa que fez que o que nós queremos é um Estado com melhor qualidade de serviço. Mas neste documento não há nenhuma alusão a um aumento de qualidade de serviço em lado nenhum. Quer dizer, aquilo que há é meramente um exercício contabilístico de redução de despesa para equilibrar as contas públicas. Temos que ser claros em relação a isso. E, de facto, quando nós dizemos que estamos a pagar mais impostos e devemos ter melhor qualidade de serviço, é óbvio que passa por aí, porque senão vamos pagar mais impostos, sim senhor, para pagar custos passados. Temos que fazer esse ajustamento. Muito bem. Mas qual é que é o benefício de fazermos isto tudo? Quer dizer, tem que haver uma luz ao fundo do túnel, não é? Fazemos isto para que qualidade de serviço a seguir? Para que funções do Estado? E nada disso está aqui refletido, nada disso é aqui tido em consideração neste documento. Este documento, digamos que passa ao lado dessas questões e concentra-se meramente na ideia de reduzir despesa. O título não tem a ver com o conteúdo. O título não tem a ver com o conteúdo. Completamente. Quer dizer, completamente. E pegando aqui um bocadinho na questão da própria credibilidade do documento, há aqui em vários coisas, isto pode às vezes ser pequenos pormenores, mas quer dizer, há vários gráficos que eu tenho aqui neste documento em que basicamente o que fazem é comparar Portugal com outras economias sem especificar quais é que são. O que não faz muito sentido, nós temos que saber com quais é que estamos a comparar. E uns comparam com umas e outros comparam com outras. Dá a sensação, peço desculpa ao FMI, se estou a ser injusto para com eles, mas dá quase a sensação que eles queriam tirar certas conclusões e foram à procura dos gráficos que ajudavam a retirar essas conclusões. E, portanto, sendo assim, quer dizer, o documento está todo enviesado. Não é honesto do ponto de vista intelectual, se podemos dizer isto desta maneira para sermos benevolentes para com o FMI. E, portanto, o documento em si, eu se fosse do lado de lá, se fosse o cliente, e recebia este documento, eu reuni-me com eles e dizia, desculpem lá, mas vão ter que explicar aqui várias coisas. Como é que chegaram a esta conclusão? Que dados é que estão aqui a suportar isto? Que economias é que estão a comparar com a nossa? Não parece ter sido essa a reação inicial do Executivo. Bem, e por acaso a julgar pelas palavras de Carlos Moedas, pelo menos. Pois, mas a julgar pelas palavras do Dr. Pedro Mota Soares, não é? Quer dizer, o Dr. Pedro Mota Soares, pelos vistos... Identificou os tais pressupostos errados. Identificou os pressupostos errados, que o engenheiro Carlos Moedas estava convencido que tinha visto uma versão inicial. Mas nós ficámos como, não é? Ficámos em que situação? Tenho algumas dúvidas. E pegando um bocado nisso que estava a falar, é curioso como o engenheiro Carlos Moedas diz, recebemos hoje o documento final, hoje de manhã, e é um documento muito bom e muito com inputs muito importantes para as conclusões a que nós queremos chegar sobre o futuro do país, mas temos que analisá-las primeiro. Então como é que ele vai dizer que o documento é muito bom e é muito importante se ainda não o analisou? Mas vale a pena, não é? É um bocado por a carroça à frente dos bois, não é? Ele antes devia-se concentrar, mas era em debater o documento profundamente, porque isto é um documento que tem que ser levado a sério, não é? Se ele quer que tenha um impacto que o Governo pretende que tenha, e portanto, o que nós estávamos à espera é dizer assim, este documento está revisto, nós chegámos a estas conclusões, os valores que aqui estão são um facto, isto foi já profundamente analisado e, portanto, agora vamos passar à fase da discussão interna com o país, porque vamos também ter em consideração outra coisa, não é? É que isto gerou expectativas junto dos nossos credores, não é? Este documento, da forma como foi pedido por Portugal, pelo Governo português ao FMI, apresenta uma série de medidas e agora os nossos credores, que já sabem as medidas que estão no documento, dizem quais delas é que vocês vão implementar. Portanto, Portugal, quando apresentar quando fizer uma proposta
à Comissão Europeia, às instituições internacionais, não pode fugir muito deste documento, é isso? Quer dizer, é uma boa pergunta que está a fazer, porque a expectativa está lá, não é? Já não foi hoje que Bruxelas já veio dizer que, de facto, este documento era um documento interessante a ter em consideração. Quer dizer, a expectativa está criada. Quer dizer, Portugal, não é? Está bloqueado. O governo tem tido uma característica própria, é que não tem uma forma muito particular de gerir dossiês, não é? Portanto, o que é que eles fazem? Eles, no fundo, tiraram já as medidas para a frente e agora toda a gente, no que diz respeito aos nossos credores, ficou à espera. Sim, senhor, então vamos ver que medidas é que vão implementar. É que estas medidas são importantes, o FMI é que o diz. E temos o país todo a dizer, mas estes tipos, peço espaço a expressão, estão doidos. E, portanto, e agora, o que é que o governo vai fazer? Das duas, uma. Ou vai tentar arranjar aqui um passo intermédio, sendo que para esse passo intermédio vai ser interessante fazer isso, porque ele supostamente tem que entregar estas medidas já em fevereiro, portanto não há assim muito tempo, não é? E, ao mesmo tempo, vai dizer o quê? Vai dizer que isto tem que ser discutido internamente dentro do país. Que tempo é que há para discutir? Mas é assim que se faz esta reforma das funções sociais do Estado? É assim que nós queremos que seja pensado o país? É neste espaço de tempo? É 12 dias de técnicos cá em Portugal que falaram com o governo? Mas aí também não há uma parte de responsabilidade que tem de ser atribuída também à Troika por estar a impor este ritmo tão elevado para as reformas e para esta discussão? Vamos cá ver, isto não há nenhuma imposição da Troika. Nós percebemos como é que são as negociações com a Troika e resultam muito do input do próprio governo, dos próprios governos, neste caso do próprio governo português. Um bom exemplo é a questão das privatizações. Quando o calendário que é imposto para as privatizações e o governo, enfim, de forma um pouco confusa, só concretizou 2 processos e o segundo mal, porque ainda não está fechado, é a demonstração que é o governo que sugere à Troika. Porque como nós olhamos, por exemplo, a Irlanda não há privatizações. Portanto, no fundo, isto não é uma imposição da Troika. Isto resulta de um processo negocial. O governo quer demonstrar que está a ser bom aluno e que está a ser proativo. Mas proativo demais, não é? Porque esta proatividade, enfim, há que haver alguma força negocial. Ainda hoje, de manhã, o Claude Juncker veio dizer que Portugal está num bom caminho e que está a cumprir. E que deve ser recompensado. E que deve ser recompensado. E porquê é que o governo não aproveita estas declarações que são... Há aqui uma... Quando Portugal se concentra num plano de assistência financeira e quando está a cumprir aquilo que assumiu, os compromissos, e isto é assinalado pelas próprias instituições, quer dizer, isso não há melhor demonstração de compreensão da União Europeia para esta situação. Portugal deve concentrar-se nisso, não deve divergir, não é? O governo não deve divergir, porque isto já é uma divergência, já está a divergir do seu plano inicial. Já está a dizer, bem, já agora, já que estamos neste plano, neste âmbito de compreensão da União Europeia, já agora vamos visitar outro sítio, não é? Vamos agora falar com os técnicos do FMI de forma bilateral, colocando um pouco à parte a compreensão da União Europeia e vamos criar novos problemas. No fundo, é isso que está a acontecer. E, portanto, é muito interessante. E depois, quando nós olhamos para todo este calendário, mesmo apertado, até fevereiro, nós não nos podemos esquecer que o orçamento de 2013 ainda não está fechado. Mesmo que já tenha sido publicado e entrado em vigor, não está fechado, porque o Tribunal Constitucional ainda se vai pronunciar. Eu não acredito que haja alguma inconstitucionalidade. Mas o Governo tem que se concentrar nestas questões, passo a passo. Não pode ir adiantando logo caminho para já... Bom, isto já está, este assunto já está arrumado, vamos avançar para outro. Este dossiê do orçamento de 2013 não está fechado. E este relatório do FMI pode gerar aqui também mais um abalo na coligação, julgando pelas primeiras reações? Bem, enfim, já há um distanciamento. Já há distanciamento visível. E não é por este relatório do FMI. Eu penso que este relatório do FMI é uma diversão. É uma diversão. Nós notamos com pequenos pormenores, com pequenos indícios, que há já esse distanciamento. Agora, por uma razão de interesse nacional, o Governo vai manter-se unificado. Eu não vejo nenhuma razão para cisão. Agora, o que é facto é que há aqui um conflito latente. E nós vemos este conflito apenas pelo episódio da criação da Comissão de Reforma do IRC. Portanto, é uma demonstração. Esta criação desta Comissão de Reforma, independentemente das personalidades que a compõem serem insuspeitas e terem uma capacidade técnica fora do normal,
E, portanto, isso é absolutamente insuspeito. Nós percebemos que a criação desta Comissão da Reforma é uma resposta a declarações de intenção feitas pelo Ministro da Economia no sentido de baixar a taxa do IRC, até aquela célebre baixa de taxa para o 10%. E nós vemos que esta existência deste conflito latente é própria demonstrada, porque a seguir à tomada de posse desta Comissão da Reforma, o Ministro da Economia vem insistir e dizer que, independentemente da Comissão da Reforma, era urgente descer a taxa para 10%. Portanto, quer dizer, isto é um indício de que há divergências, não é? É que esta reforma inviabiliza por completo a ideia dos 10% da taxa de IRC, porque é óbvio que quando vai haver uma reforma, não vamos fazer uma medida a avulso que vai sair fora da reforma. Vamos esperar, fazer um trabalho profundo de análise sobre o que é que queremos fazer em termos de IRC e só depois é que vamos apresentar medidas. E fica tudo adiado. Esse é que é o problema, não é? Aliás, lá está, esta Comissão da Reforma tem uma componente muito política mesmo. Portanto, não é uma reforma técnica. Mas ainda ontem, Carlos Moedas pedia um debate global e sereno de todas as partes. Pela reação que tivemos a este estudo, podemos esperar esse debate sereno? Eu acho que ele, quando faz isso com um sorriso nos lábios, não é? Um sorriso, peço desculpa por dizer, um sorriso irónico, quase hipócrita, não é? Que é, agora é preciso fazer uma discussão serena sobre isto, não é? Depois de lançar a fogueira, não é? Lançar a bomba. Mas é verdade que é suposto haver um discurso sereno à volta deste documento. Agora, eu não sei até que ponto é que este sereno realmente é útil, não é? É útil para o Governo poder, de alguma forma, legitimar algumas medidas que queira lançar, não é? Que queira implementar. Mas o que é verdade é que o documento em si não é este documento que nos deveria, nós, pelo menos, na minha opinião, deveríamos seguir para definir como é que vamos querer que o Estado seja daqui para o ano, nos próximos anos. Em que funções é que vamos querer, no fundo, apostar mais? Repare, não há aqui nenhum tipo de política já determinada para segurança interna, defesa, saúde. Vamos apostar em centros de saúde, vamos apostar em ambulatório, não há nada disso. Fala-se em quê? Fala-se em aumentar as taxas moderadoras. Isso é a solução mais fácil, não é? Quer dizer, então nós já estamos a pagar impostos cada vez mais para pagar mais para ir ao hospital do que utilizando um seguro de saúde privado. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Até que ponto é que este documento é um documento que, pela sua globalidade, visto como um todo, nos pode dar aqui uma visão do que é que vai ser, do que é que deve ser o Estado português no futuro? Essa vai ser certamente, Miguel, e peço desculpa por interromper, mas temos de terminar, vai ser certamente a pergunta de 2013. Miguel Rebelo de Sousa, Guilherme de Oliveira Martins, obrigado pela presença neste Hora Económica.